Cansaço, dores pelo corpo, alteração de memória. Sintomas assim são familiares para você? Então presta atenção no quadro de saúde de hoje. O tema do nosso bate-papo é fibromialgia. E para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, eu recebo aqui no Novo Dia a doutora Cláudia Janine Macedo, reumatologista. Doutora, obrigada pela participação, bem-vinda, viu? Bom dia, obrigada. Eu Bom que agradeço, dia. Marcela, a oportunidade, o convite de estar aqui. Bom dia a todos. A gente que agradece a sua participação, é um prazer. Doutora, vamos lá. Quando a gente fala em dores pelo corpo, é uma coisa que eu acho que muita gente se identifica. Porque todo mundo, uma hora ou outra, tem uma dor pelo corpo. Mas quando essa dor é persistente, tipo, não passa nunca, é um sinal de alerta? Pode indicar a fibromialgia ou só a dor pelo corpo não é o suficiente para um diagnóstico assim? Então, Marcela, o diagnóstico de fibromialgia não é tão simples assim, né? A dor crônica, né, acima de 3 meses, já começa a dar um sinal de alerta, né? Então, assim, essa dor que você comenta, né, que começa a sentir a dor e não passa nunca, que já está se tornando uma dor mais prolongada, um quadro mais crônico, faz sim a gente pensar na possibilidade de fibromialgia. Então, a fibromialgia, na verdade, ela se caracteriza por dor crônica, né, difusa, né? Então, uma dor musculoesquelética, uma dor que o paciente fala, nossa, dói meu corpo inteiro, parece que eu acordei de manhã, parece que eu apanhei à noite, acordo cansada, tenho um sono que não me descansa, tem alguns outros sintomas associados. Faz a gente pensar nessa possibilidade. Mas é claro que na consulta, né, baseado nos dados que o paciente traz, no exame físico e exames complementares, a gente vai excluindo outras possibilidades de causa para essa dor, né? Para depois chegar assim à conclusão de uma possível fibromialgia. E a fibromialgia é causada pelo quê? Assim, o que é a fibromialgia? Então, a gente não tem uma etiologia definida da fibromialgia, mas a gente sabe sim que é uma percepção diferente da dor, né? Então, o paciente acaba tendo uma sensação, uma amplificação da sensação de dor. É um reconhecimento diferente da dor do que o paciente que tem a fibromialgia. E isso a gente já viu, né, em estudos, né, que vem mais nessa percepção amplificada da dor e muitas vezes com sintomas associados. E quais são esses sintomas? Fadiga, um sono que não descansa, então o paciente tem esse sono não reparador, muita associação ao quadro de alteração de humor, então o paciente tem associado ansiedade, tem depressão, claro que não necessariamente vai ter todos esses sintomas, né? Mas são sintomas que comumente estão associados. Alteração cognitiva, o paciente começa a ter um pouco de esquecimento, né? Entendi. Alteração assim da memória. E então, algumas pessoas podem confundir isso com estresse, por exemplo, porque essa questão de não dormir direito, às vezes a pessoa está mais tensa, é um combo que pode, se a pessoa não prestar atenção, ela vai achar que é porque eu estou com uma rotina muito atribulada, é bom prestar atenção nesses sintomas? Não, com certeza, sim. Claro que tem sintomas associados ao estresse, né, onde a avaliação médica, né, a gente consegue perceber isso, inclusive avaliando, examinando o paciente, vendo os pontos, né, dolorosos de dor e conseguir avaliar. E muitas vezes você tem que tratar o conjunto, né? Então você tem que tratar, se o paciente está assim com quadro de estresse, de ansiedade, de tristeza, você não vai avaliar só a dor, você avalia o conjunto. No entanto, alguns medicamentos, né, que nós utilizamos para o tratamento da fibromialgia, eles também têm alguma função na parte da ansiedade, da tristeza, né, auxiliando na dor crônica, né, pensando na dor crônica e nessa relação emocional, vamos dizer assim. Sandra Valéria perguntou o seguinte, falou, bom dia Marcela. Bom dia, Sandra. A fibromialgia pode virar uma esclerose ou cada um é cada um? Bom dia, Sandra. Na verdade, não. Fibromialgia é uma doença e esclerose é outra doença. Eu imagino que ela esteja falando de esclerose múltipla, né? Que é uma doença neurológica. Não, fibromialgia não vira esclerose, são doenças completamente diferentes. Kátia, de São José, ela perguntou o seguinte, bom dia, andar uma longa caminhada no dia faz mal? Tipo, ando 6 horas no dia, fico de pé, isso anda doendo muito meu corpo. Pode identificar ou isso é mais uma dor muscular, talvez?
Aí precisaria, bom dia, Kátia, precisaria de uma avaliação também, né? Pode ser que você começou a fazer atividade física e de repente tem que avaliar o condicionamento, né? Então, normalmente a gente começa, tem que ver se está fazendo um treino de musculação, está tendo força muscular para caminhar, o quanto que está caminhando, se começou já uma caminhada muito intensa, se está fazendo um treino aos poucos, né? Então, pode ser mais desse esforço, né, do exercício. Porém, agora só pegando esse gancho, claro. Na fibromialgia, o que a gente tem de tratamento não farmacológico, com maior respaldo assim, na literatura, é a atividade física. Tá? Entendi. Às vezes a pessoa fala, eu tô com muita dor, não vou fazer atividade física, é justamente o contrário, então. Na verdade, assim, primeiro a gente tenta melhorar a dor. Tá. Com medicação, você promove condições para que o paciente consiga iniciar a atividade física. Mas a atividade física é um pilar de tratamento. Então, a gente sempre fala que o tratamento da fibromialgia tem alguns pilares, né? A medicação, que vai ser avaliado individualmente, né? Porque você tem que ver comorbidades, se o paciente está apto a tomar, interações medicamentosas com que ele já usa. Avaliar a parte emocional, então às vezes esse paciente vai precisar de uma psicoterapia, né? Uma avaliação com um psicólogo para ajudar na parte de ansiedade, de tristeza. A avaliação do sono, né? Ver se o paciente não tem uma apneia do sono, se não tem alguma outra comorbidade que ele acorde cansado e não necessariamente estar só vinculado à fibromialgia. E a atividade física. A atividade física é super importante, é o que tem de maior respaldo não medicamentoso. Mas esse paciente, primeiro, a gente tenta tirar da crise da dor e para que ele consiga fazer, porque é um desafio o paciente com a fibromialgia, com dor crônica, iniciar a atividade física. Porque ele vai quieto, parado, né? E ele vai falar, nossa, mas eu começo a fazer e me dói mais. Então, vamos medicar, vamos melhorar a dor e vamos começar a atividade física. Às vezes, no começo, ele vai sentir mais, mas a gente sabe que o benefício, ele vai ser superior a esse início mais difícil, mais dificultoso para começar. Então, a atividade física é fundamental. Doutora, quando a fibromialgia não é identificada e não é tratada, ela pode evoluir para um quadro mais grave? Existe isso? Ou pior mesmo, e já é difícil pra caramba, é conviver com uma dor que não passa? Na verdade, a fibromialgia ela não gera uma incapacidade permanente, uma deformidade ou acometimento assim, de órgãos vitais, né? O que ela provoca mais é essa dor crônica e aí o paciente vive com mais dificuldade em relação à dor, né? Mas não por deformidades articulares, como outras doenças que nós tratamos podem provocar isso, né? Então, na verdade, o tratamento é que você tem que melhorar a qualidade de vida, a parte emocional, que o paciente consiga se sentir bem, produtivo, né? Para que faça suas coisas do dia a dia da melhor maneira, né? Vamos ver como é que a gente pode ajudar a Nilza de Jacareí. Ela falou o seguinte, bom dia, Marcela. Bom dia, Nilza. Ela falou, assisto o seu programa todos os dias, muito obrigada. Você é linda e muito especial, muito obrigada. Você que é especial de me mandar uma mensagem tão carinhosa e gentil assim. Ela falou, Marcela, tenho muita dor no corpo, acordo e durmo com dor. Pode ser um sinal de alerta para a Nilza procurar um reumatologista? Sim. Então, Nilza, é o seguinte, essa dor, não sei se ela não falou o tempo, né, de dor. Não, ela falou que tem muita dor pelo corpo, essa dor no corpo todo, e dorme com dor. Sim, ela sim pode ser um sinal de alerta para a fibromialgia. É claro que você vai ter que ser avaliada, Nilza, para outras condições, para diagnóstico diferencial, tá? Então, a gente não tem como afirmar, não, isso é uma fibromialgia. Mas esse seu relato é um relato extremamente comum nos pacientes que têm a fibromialgia. Essa sensação de que já acorda dolorido, passa o dia com dor, aí vai dormir, tá com dor, não dorme bem, acorda com dor novamente e vai virando um ciclo, no qual acho que vale sim você fazer uma avaliação, tentar concluir, afastar outros possíveis diagnósticos e iniciar o tratamento. Porque tem tratamento que o paciente melhora, né? E o tratamento depende do médico e do próprio paciente também, né? Porque nós vamos fazer o diagnóstico, escolher a melhor medicação, a melhor estratégia, e o paciente vai colaborar cumprindo isso, né, tudo, trazendo os relatos de melhora ou não melhora e com o exercício. Entendi. Né? Tudo quando o médico fala, né? O médico está lá, examinou, passou o que deve ser feito. Tudo depende muito do paciente também, né? 50%, 50%. Claro. Porque muitas vezes, eu já fiz isso 500 vezes, eu sei que é errado, mas às vezes é mais forte do que eu, o médico passa uma prescrição, aí a pessoa melhora, aí para de tomar o remédio, né? Porque já melhorou. E aí
não resolve o problema. Não vou voltar no doutor fulano porque não resolveu nada. Claro, você não fez o que ele mandou, não é? Então, e outra coisa que eu também queria falar, assim, às vezes você até faz, né? Às vezes até cumpre lá a receita, mas eu queria, o início de tratamento, nós médicos, a gente vai avaliar o paciente e vai escolher a melhor estratégia naquele momento. Porém, é importante que o paciente volte e fale, olha, eu não melhorei nada. Esse relato também é importante, não desistir, não voltar ou deixa pra lá, eu vou viver assim mesmo. Não, por quê? Eu digo, né, eu brinco com os meus pacientes, eu não tenho uma bola de cristal aqui nesse momento que vai me dizer para você tal remédio é melhor nessa dose, Sim. Né? Então, às vezes a gente começa uma dose mais baixa, vê a tolerância do paciente à medicação, vê se não vai ter efeito adverso, se vai sentir bem, se não vai ter uma alergia, e aí depois você vai ajustando. Né? Então, o paciente com fibromialgia, né, principalmente os pacientes com patologia crônica, não espere uma melhora na primeira consulta, na segunda consulta. Claro que essa é a expectativa dos pacientes e nossa, se a gente consegue melhorar logo de início, muito bom. Mas tem que voltar. Né? E se não tomar direito, volta também, porque a gente corrige, explica de novo, porque eu falo, é um combinado, né? Sem dúvida. A gente tem que trabalhar em conjunto, mas sempre ter esse retorno, sabe? Não desista no começo, porque a gente tem outras opções de medicação, tem ajuste de dose, né? Tem a resposta individual de cada paciente, né? Que às vezes um remédio que vai ser bom para você, para a Nilza não vai ser, para mim. Então, isso isso não está escrito, né, em exames. Né? Então, a gente vai percebendo, né, cada consulta. Talvez isso, cadê, ó? Ângela de Taubaté também sirva para você, porque ela comentou, doutora, que tem fibromialgia há 18 anos, que ela faz tratamento para depressão e cada ano que passa ela fica pior, quer saber se isso é normal. Já tem algum Angela, tempo. A depressão ela pode também contribuir para piorar o quadro. Com certeza, a depressão está associada e aí é onde precisa avaliar se você está tratando a depressão, está fazendo psicoterapia, está fazendo atividade física, se a sua medicação, como que está esse ajuste medicamentoso, né? Eu que sou reumatologista, na maioria das vezes, quando o paciente tem um quadro assim de depressão, de ansiedade, eu tenho a tendência de tentar manter um diálogo, nem que seja mandando uma cartinha ou deixando contato para conversar com um psiquiatra que está tratando o paciente, para a gente tentar tratar em conjunto. Né? Doutora Giane de Ubatuba falou, bom dia, tenho quadro de fibromialgia, mas os remédios me engordaram muito. Existe medicamento que não engorde? Então, isso também tem uma avaliação individual, mas a gente sabe sim que tem algumas medicações que podem aumentar o peso, tá? E existe algumas medicações que não têm tanta influência no peso, mas aí vai da escolha, né, da sua resposta, da tolerância à medicação, a dose que você está tomando. Então, acho que daria assim para reconversar com o médico que está cuidando, né, e ver se você relatou esse aumento de peso, né, porque a paciente também muitas vezes tem que trazer esses relatos. Sim. Né? Olha, doutora, eu estou melhor, mas aconteceu isso, para ajustar, exatamente. Doutora Ana, de Cruzeiro, falou, bom dia, Marcela, bom dia, doutora. Tenho muitas dores no tornozelo e joelho, que incham e muitas vezes nem consigo andar. É fibromialgia ou artrite reumatoide? Então, só falando Ana, assim, né? É difícil, né, dar um diagnóstico. Ana, da cidade de Cruzeiro. Bom dia, Ana. Então, o inchaço, né, articular, normalmente a gente não vê um inchaço objetivo assim na fibromialgia, tá? O inchar tornozelo, aí você tem que avaliar a parte vascular e realmente a parte articular. Inchar joelho, ela não falou a idade dela, né? Então, assim, tem algumas patologias que podem dar edema de joelho, a artrite reumatoide mesmo, como ela falou, pode, uma osteoartrose, né? Aí precisaria avaliar. No caso dela, qual Mas no caso dela, o reumatologista. Reumatologista também. Você passa com o reumatologista, você pode marcar, fazer a avaliação, por quê? É onde entra justamente o que eu falei no início, o diagnóstico diferencial, tá? Agora, só bem localizado joelho e tornozelo, ficaria mais difícil eu te falar na fibromialgia. Tá. Andréia, de São José, a intensidade da dor da fibromialgia depende também do estado emocional da pessoa? Então, muitas vezes os pacientes também relatam, é muito frequente eu escutar isso no consultório, eu passo uma crise de estresse, uma tristeza e eu pioro da dor. Então, muitas vezes o quadro emocional, o paciente às vezes está bem controlado, sabe, Marcela? E de repente acontece alguma coisa, ele descompensa da dor, pelo estresse,
pela dificuldade da regulação, né, do estresse, da tristeza, ansiedade, o que seja. Mais então, um motivo para fazer esse tratamento em conjunto que você está dizendo sim, desde o comecinho. sim. É importante a gente ouvir quem de fato entende sobre esse assunto, porque às vezes a gente vai deixando para lá coisas que para a gente parecem naturais, porque normais não são, né? Não é normal a gente ter dor. A gente acaba se acostumando com uma tristeza que não passa, com uma dor que não passa e vai jogando para debaixo do tapete, sabe? E aí quando a gente vê, aquela sujeira tá deste tamanho e não dá mais para esconder. Então é bom que a gente se conheça e é por isso que eu gosto tanto desse nosso quadro de saúde. Porque eu sempre digo, doutora, que primeiro que a entrevista não substitui uma consulta médica, mas é uma forma da gente informar, porque com a informação a gente se previne também. A gente se conhece e se cuida, né? Sim, e buscando, né? Percebeu que alguma coisa está diferente? Porque o paciente às vezes fala, eu já acostumei com essa dor, eu escuto isso quase todos os dias. Aí eu digo, não, vamos lá. Primeiro vamos tentar identificar essa causa, buscar um caminho. Nem sempre a melhora vai ser rápida, mas a gente tem que buscar uma melhora, né? E outra coisa que eu escuto muito é com relação à parte da tristeza, da ansiedade. Eu sou ansiosa desde criança. Eu tenho tristeza já há anos, mas eu digo, já buscou ajuda? Não. Não, estou acostumada a viver assim. Só que foi o que você falou, né, Marcela? As coisas vão se somando e se retroalimentando, né? Então, daqui a pouco, o paciente já está numa situação mais difícil de você... já está tão ruim que para melhorar, né? Se você demora muito mais. Se você começa lá no início, começou a sentir alguma coisa, você já percebe, já começa a tratar, às vezes tem até mais condição de fazer exercício, né? Sim. Se não está com tanta dor. E você resgata essa condição melhor de vida. Sim, sem dúvida. Viver sem dor é libertador. Com certeza. Rimou, não foi proposital, mas fica o recado. Doutora, muito obrigada pelo bate-papo. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. E bom dia a todos. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o que eu faço no dia a dia, né? E orientando e deixando o recado de que vale sim... não está se sentindo bem, vale uma avaliação. E não desista na primeira, segunda consulta. Que isso acontece muito, né? O paciente volta para reavaliação, para reajuste de medicação. Leva então, a sério realmente, né? O que leve a sério realmente o tratamento. Queria deixar esse recado e agradecer a todos. Muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda. Obrigada.